Então agora iniciando outro vídeo aqui, a gente vai falar hoje sobre o escalonamento, que é um procedimento muito importante para essa matéria, que vocês vão, assim, às vezes não vai ser tão necessário que vocês entendam o escalonamento e que vocês façam mesmo o escalonamento nos problemas, mas se vocês entenderem bem como faz, eu garanto que vai ser um grande aliado durante as provas. Não é difícil, tá? Não é difícil mesmo. É um pouco trabalhoso às vezes, mas difícil não é. E se vocês entenderem, eu garanto que vai ser um grande avanço para vocês nessa matéria. Vai ajudar muito, ok? Então vamos falar de escalonamento. O escalonamento ele é um procedimento que a gente faz em uma matriz com um certo objetivo. Qual que é o objetivo do escalonamento? Objetivo do escalonamento. O objetivo do escalonamento é assim: dependendo do que a gente quiser fazer, dependendo da matriz que a gente quiser trabalhar, dependendo do que a gente for calcular, se a gente for resolver um sistema, resolver às vezes um determinante, calcular uma combinação linear, o escalonamento ele vai ajudar muito esse processo. O objetivo dele nesses quesitos que eu citei é simplesmente te dar uma matriz, resultar, né, depois que a gente escalona uma matriz, o resultado é chegar em uma matriz mais fácil de se trabalhar. Ou seja, ele literalmente está aqui para ajudar, ok? Está aqui para facilitar. Facilita muitos procedimentos que a gente acaba tendo que fazer na parte de álgebra linear e de geometria analítica, ok? Esse é o grande objetivo do escalonamento. Mas para que a gente possa entender o escalonamento, a gente precisa entender, primeiramente, primeiro a gente precisa entender o que é o pivô. O que é o pivô de uma matriz? Na verdade existe uma definição, essa definição que eu vou passar, ela não está completamente certa, mas existe uma definição maior, ok, que trabalha melhor, tá? Com a ideia que é a definição mais exata, né? Mas a gente precisa entender o que é um pivô. Mesmo a definição não estando completamente certa, ela vai ajudar sim, enquanto a gente estiver escalonando, ok? Ela não vai ser tão importante assim, tipo, que seja exata a definição de um pivô da matriz. A definição que eu vou passar para vocês é um pouco mais simples, ok? Mas é interessante a gente entender que o pivô de uma matriz, ele é uma entrada da matriz. Ele não vai ser uma conta que eu vou fazer. Eu não vou fazer conta para achar o pivô. Eu olho para a matriz e eu já sei, eu vou indicar qual que é o pivô de uma matriz, entendendo que o que importa para ser um pivô não é o valor dessa entrada que eu vou estar dizendo que é um pivô, né? Vai ser algumas entradas da matriz vão ser pivôs nessa definição nossa. Então é interessante a gente entender que não é sobre o valor, é sobre a posição, ok? É sobre a posição daquela entrada e sobre como que essa posição vai influenciar
a minha matriz ou o que eu for fazer depois com ela, ok? Mas a definição em si do pivô é muito simples. É muito simples. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Pivô é o primeiro elemento nulo, é o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Como assim? Bom, se a gente tem uma matriz, vamos entender o que é um elemento não nulo. É um elemento que não é zero, tá? É um elemento que é diferente de zero, ok? E uma linha não nula de uma matriz é uma linha que uma linha nula da matriz é uma linha que contém só zeros. Por exemplo, a matriz 1, 2, 3, 2, 1, 3, 0, 0, 0. Essa aqui é uma linha nula, tá? Isso é uma linha nula, ok? Essa linha aqui. Essa é uma linha nula. Por quê? Porque todas as suas entradas dessa linha são zero. Valem zero. Tem que fazer alguma coisa com essa linha nula ou pode deixar ela aqui? Não, você deixa ela aqui. Você não vai querer cortar a matriz e deixar só a parte de cima da matriz, não. Ok? Essa linha nula está aqui e ela é importante que ela esteja aqui. Beleza? Então, isso é uma linha nula. Então, o pivô é o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Ou seja, uma linha não nula é uma linha que não contenha todas as entradas zero. Se essa entrada aqui fosse 1, já seria uma linha não nula, ok? Mas aqui é 0, beleza? Aqui não é 1 não, vixe, acabei borrando tudo. Mas aqui é 0, aí é a linha nula, ok? Beleza? A linha para ser nula ela tem que ser toda ela de zeros. Então vamos trabalhar melhor a ideia do pivô. O pivô ele vai ser um componente de uma linha, né? Cada linha da matriz vai ter um pivô, né? Vamos trabalhar algumas matrizes aqui que eu trouxe. Ó, e é interessante que vocês anotem isso aqui, ok? Que vocês anotem que o pivô é o primeiro elemento não nulo, que é a nossa definição aqui, tá? Para o nosso escalonamento. Vai ser o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula, ok? Então vamos trabalhar com algumas matrizes. Vamos trabalhar com essa aqui. Vamos ver. Qual que é o primeiro pivô dessa matriz? O pivô da primeira linha. Bom, primeiro elemento não nulo da linha da primeira linha, primeiro elemento não nulo da primeira linha, bom, não tem nenhum zero, né? Acaba sendo esse 1 aqui. É o primeiro elemento, contando, lembrando que a gente conta sempre da esquerda para a direita, tá? Então acaba sendo esse 1 aqui. O primeiro elemento não nulo, né? Porque não tem nenhum zero na frente. Então acaba sendo esse aqui, o primeiro elemento não nulo da primeira linha é 1. É o 1. Ah, e tem esse outro 1 aqui, mas não tem problema. Como eu já falei, o pivô ele não é sobre o valor, ele é sobre a posição, ok? E nessa segunda linha aqui embaixo, qual que é o primeiro elemento não nulo da linha? Bom, 0 tem aqui agora, né? Tem o 0. O primeiro elemento vai ser o próximo dele, né? Então é esse 2 aqui, ó. Esse 2 vai ser o meu pivô da segunda linha. Ok? E o da terceira linha? Da terceira linha da minha matriz. Ah, aqui tem zeros, né? Dos dois lados aqui. Mas lembrando, gente, é sempre da esquerda para a direita. Não vai ter exceções, ok? Não terão exceções. É simplesmente isso. Da esquerda para a direita, o primeiro elemento não nulo é o elemento de valor 3. Ok? Vai ser a entrada da terceira linha, primeira coluna, ok? Vai ser o 3 aqui. Esse vai ser o pivô da terceira linha. Então temos aqui, esses vão ser os 3 pivôs da minha matriz. Vamos pegar outra matriz aqui para a gente trabalhar. Para manter bem fixada essa ideia de pivô. Vamos lá. Nessa matriz aqui agora um pouco maior. Quais vão ser os pivôs das linhas? Bom, primeira linha, a gente conta que da esquerda para a direita, né? É o 3, sem dúvida nenhuma.
É o 3 aqui, ó. 3 é o primeiro pivô. É o pivô da primeira linha. Ah, e da segunda linha? Vamos lá. Ah, aqui é negativo. Putz, tem problema? Não, não tem problema. Eu falei não nulo, não positivo. Eu não falei que é positivo, eu falei que é não nulo. Né? Menos 4 vai ser o pivô da segunda linha. Ah, e da terceira linha aqui? Bom, já tá óbvio, né, gente? Menos 1 vai ser o pivô da terceira linha. Ah, e da quarta aqui? Bom, aqui a gente tem um caso aqui, ó, 0, 0, 0. Aí o primeiro elemento não nulo é esse menos 1 aqui. Então esse vai ser o meu pivô. Ok? Vamos pegar mais uma matriz para a gente deixar bem compreendida essa ideia de pivô. Beleza? Aqui a gente tem, ó, a gente tem aqui, primeiro elemento não nulo da linha não nula. Primeiro elemento não nulo da primeira linha aqui é o 1, né? Não é uma linha nula. Então é o 1. 1 é o primeiro elemento não nulo da linha nula. Da linha não nula, perdão. Da linha não nula. Aí agora aqui embaixo, bom, 0 da esquerda para a direita, sempre 0. Ah, aqui, ó, pronto, 5. Chegou num elemento não nulo, então é esse o pivô da segunda linha. Agora vem o caso. E a terceira linha? Qual que vai ser o pivô dela? Bom, não vai ter, né? Não vai ter pivô. Não tem elemento não nulo nessa linha, porque essa linha é nula. Linhas nulas não tem pivô, ok? Linhas nulas, linha nula. Linhas nulas não tem pivô. Beleza? Compreendido o que é um pivô aqui para nossa definição? Então daqui a gente segue. Agora a gente vai compreender uma coisa. O escalonamento ele consiste basicamente de uma série de procedimentos. Ó, escalonamento consiste basicamente de uma série de procedimentos ou passos, né? Aí qual que é o intuito, né? Que a gente chega, o objetivo é chegar em uma matriz mais fácil de se trabalhar. Mas tem uma coisa a se falar aí. A gente tem duas possibilidades de aonde a gente quer chegar. A gente tem uma que é mais fácil, a gente trabalha, faz o escalonamento e chega mais rápido nela. Tem uma que chega, né? E tem outra que a gente demora um pouco mais para chegar. Mas a primeira, que vai mais rápido, que a gente chega nela mais rápido, acaba demandando alguns outros passos a mais também para a gente fazer. A segunda, que a gente faz, é um pouco mais demorada, acaba demorando um pouco mais. Essa segunda, ela vai ser decisiva. Ela vai ser assim, não precisa fazer mais nada, acabou. Entendeu? Então, uma série de procedimentos, aqui ó, escalonamento, é uma série de procedimentos para deixar uma série de procedimentos ou passos com objetivo de deixar a matriz nas seguintes formas. Então a gente pode fazer o escalonamento, ele vai ser uma série desses procedimentos aqui que a gente vai fazer com a matriz, e a gente quer deixar a matriz nas seguintes formas. Vai ser uma das seguintes formas que eu vou mostrar para vocês. A primeira forma é a forma escalonada, né? Meio óbvio, né? Escalonamento vai deixar a matriz escalonada. Forma escalonada
Forma escalonada. E tem também a segunda possibilidade do escalonamento. Vão ser passos diferentes? Não. Vocês vão fazer os mesmos procedimentos em ambos os casos. Só que aqui você para mais cedo. Na segunda que a gente vai ver, que é a forma escalonada, reduzida, vocês vão ver que a primeira a gente acaba mais cedo. A segunda a gente acaba mais tarde. Mas a primeira demanda de alguns outros passos também que a gente tem que tomar. Que a gente tem que fazer. A segunda... Não, perdão. A primeira demanda de apenas alguns passos. A segunda demanda de alguns passos a mais que a gente vai fazer para conseguir chegar na forma escalonada reduzida daí. Então essas são as duas formas que a gente pode chegar depois de escalonar a matriz. Forma escalonada e forma escalonada reduzida. Ok? A gente vai entender melhor o que são cada uma dessas formas agora. Vamos lá. A primeira forma, a forma escalonada, existem regras, ok? A gente precisa... Essas regras, elas vão mostrar pra gente se a matriz... A gente vai usar essas regras, essas propriedades, para mostrar se a matriz está na forma escalonada ou na forma escalonada reduzida ou em nenhuma das duas, tá bom? Ok? São algumas regras que devem ser satisfeitas. Beleza? A gente vai entender primeiro, antes de entender como faz o escalonamento, a gente vai entender como são essas formas, qual é o nosso objetivo com o escalonamento. Aí a gente vai ver como que faz mesmo o escalonamento. Então, ó, a forma escalonada ou escalonada por linhas, ela é uma matriz, a matriz está na forma escalonada ou escalonada por linhas, se ela satisfizer essas duas regras aqui. Apenas essas duas e já dá para dizer que a matriz está na forma escalonada. Pra gente aqui, tá bom? As definições aqui que a gente vai fazer não são tão exatas assim, de acordo matematicamente falando, mas é uma forma mais simples da gente entender. A matriz está na forma escalonada se existirem linhas, se ela satisfazer essas propriedades, essas regras. Se existirem linhas nulas, então elas estão agrupadas nas linhas inferiores da matriz. Tipo isso daqui. Ou tipo essa daqui também. Se existir linha nula, ela vai estar embaixo. Se existir mais de uma linha nula, todas elas vão estar embaixo. Todas elas vão ser as últimas linhas da matriz, ok? Então essa é uma das regras da forma escalonada. Segunda regra, em quaisquer, essa é um pouco mais complicada. Em quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, ou seja, por exemplo, essas duas aqui, quaisquer duas linhas sucessivas, a primeira, a segunda, ou a segunda, a terceira quarta, a quarta, quinta, em quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. Ou seja, o pivô, por exemplo, na forma escalonada, o pivô ele ocupa quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. O pivô, quaisquer linhas não nulas, ok? Ó, essas duas aqui são não nulas, né? Tem pivô. O pivô da linha inferior, no caso essa daqui, dessas duas linhas sucessivas,
o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior, ou seja, mais à direita, aqui ó, mais à direita. Mais à direita do que o pivô da linha superior. Eis a regra. Essa matriz aqui, as suas linhas nulas estão agrupadas embaixo. Os seus pivôs sucessivos, de linhas sucessivas, né? As linhas sucessivas como pivô, satisfazem a segunda regra também. Em quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. Ok? Deixa eu ligar a luz aqui. Ok? Então, dito isso, a gente sabe que essa matriz aqui, ela satisfaz ambas as regras que a gente acabou de definir. Então, a gente pode afirmar que essa aqui está na forma escalonada, ok? Escalonada, beleza? Mas, a gente pode ver que essa daqui, essa daqui não tem linha nula. Aí, se não tiver linha nula, bom, daí nenhuma linha nula vai precisar ficar agrupada no final, nas linhas de baixo, né? Mas, nesse caso, também tem outra coisa. O único pivô de linhas sucessivas que aparece mais à direita é esse -1 aqui. Que aparece bem mais à direita, né? Olha o tanto mais à direita que aparece. Mas, essas duas linhas sucessivas, o pivô da linha inferior não aparece mais à direita do que o pivô da linha superior. Ele aparece embaixo dela, embaixo do pivô. Inclusive, essas três linhas sucessivas têm pivô na mesma coluna. A ideia é de que o pivô fique sempre a coluna mais à direita. Ok? Não precisa ser na coluna subsequente. Não precisava ser que esse -1, esse pivô dessa linha aqui, tivesse logo nessa coluna. Não precisaria. Ele poderia estar mais atrás. Poderia estar aqui, assim, por exemplo. Mas tem que ocorrer à direita. Embaixo não pode, à esquerda também não pode. Ok? Então essa matriz aqui nesse formato não está na forma escalonada. Ok? Essa outra matriz aqui a gente também pode ver. Aqui, até que um pivô ocorria mais à direita, né? Aqui dessas linhas subsequentes, dessas linhas sucessivas, o pivô da segunda aparece mais à direita do que o pivô da primeira linha. Porém, o pivô da terceira linha não aparece. Ele aparece à esquerda do pivô da linha 2. Então, não está na forma escalonada. Ok? Beleza? Então, como que eu defino se está na forma escalonada? Localiza os pivôs. Localiza os pivôs. E depois você olha a posição de cada pivô. Localiza os pivôs, localiza também as linhas nulas. Linhas nulas. Vê se elas estão embaixo, vê se as linhas nulas estão embaixo. Vê se todos os pivôs ocorrem daquele jeito que a gente viu. Né, o pivô da linha inferior deve ocorrer mais embaixo, quer dizer, mais à direita do que o pivô da linha superior. Vê se todos eles satisfazem isso, né? Aí a gente vê que está na forma escalonada. É assim que eu detecto se está na forma escalonada. Eu vejo as linhas nulas e os pivôs e analiso as posições de cada pivô. Certo? E a forma escalonada reduzida? Aí existem algumas outras condições também. Primeira condição é a seguinte. Na forma escalonada, para estar na forma escalonada reduzida, para a matriz estar nessa forma, ela tem que tanto satisfazer a forma escalonada, tá? Ela tem que, além dessa aqui, de se existirem linhas nulas, estão todas agrupadas nas linhas inferiores da matriz, e em quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior, tá?
além dessas duas, a forma escalonada reduzida vai ter mais duas regras que ela vai ter que satisfazer. A primeira delas, que é a terceira, né? Acaba sendo para o seguinte: todos os pivôs são iguais a 1 na forma escalonada reduzida. Ok? Todos os pivôs devem ser iguais a 1 para que esteja na forma escalonada reduzida. Tá? Primeira condição. Segunda condição: cada coluna, presta atenção, cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas. Coluna agora, hein? Não é mais linha que a gente estava falando. Ó, cada coluna que contém um pivô tem zero nas demais entradas. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, essa aqui que estava na forma escalonada, que a gente viu que está na forma escalonada. Essa aqui está na forma escalonada. Foi a única que a gente viu que está na forma escalonada. A única. Vamos ver se ela está na forma escalonada reduzida? Ó, a gente vê que cada coluna que contém um pivô tem zero nas demais entradas. Essa é a quarta propriedade. A gente vê que sim aqui, né? A gente vê aqui, ó. Primeira coluna, deixa eu fazer de outra cor. A primeira coluna aqui, ó. A primeira coluna, beleza, tem um pivô e tem zeros nas demais entradas dessa coluna, da coluna que tem pivô, que tem esse pivô. E a segunda coluna? Ó, também, né? Também tem. Também é zero aqui, e aqui o meu pivô, que é uma coluna que tem pivô. A terceira coluna tem pivô? Não, não tem pivô, eu não marquei nada na terceira coluna. Então, ela está na forma escalonada reduzida? Não. Por quê? Porque aqui a terceira propriedade é que todos os pivôs devem ser iguais a 1 para que ela esteja na forma escalonada reduzida. Esse aqui é 1. Aqui é 5. Então é só a forma escalonada que essa matriz está. Beleza? Agora vamos ver umas matrizes aqui. Vamos ver se elas estão na forma escalonada ou forma escalonada reduzida para poder ver, para poder manter essa ideia bem fixada. A primeira aqui, formas escalonadas. Primeira matriz aqui. Essa matriz está na forma escalonada reduzida ou em nenhuma delas? Vamos ver. Ó, vamos lá. Para que esteja na forma escalonada, se existirem linhas nulas, elas estão agrupadas, vou ler para vocês cada uma. Elas estão agrupadas nas linhas inferiores da matriz. Tem linha nula? Não. Então, segue. Em quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. Então, ó, vamos lá, vamos coisar os pivôs, vamos mostrar quais pivôs são. Linhas sucessivas, primeira linha com a segunda linha aqui. Pivô da linha inferior ocorre mais à direita. Segunda com terceira linha, pivô da linha inferior ocorre mais à direita. Então está na forma escalonada. Agora vamos ver se está na forma escalonada reduzida. Aí primeiro ali da forma escalonada reduzida, todos os pivôs são iguais a 1. Aqui é igual a 1, é igual a 1, é igual a 1. Cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas. Vamos ver? Coluna com pivô, só tem pivô não nulo, né? Só tem o pivô como não nulo. O resto é tudo zero. Aqui, ó, coluna com pivô, só tem o pivô como não nulo. O resto é tudo zero. Aqui outra coluna com pivô, só tem o pivô como não nulo. E essa coluna aqui? Essa coluna não tem pivô, então não tem problema. Então essa aqui está na forma escalonada reduzida. E essa aqui essa aqui do lado. Vamos ver essa aqui agora. Essa daqui, ela tá... vamos ver. A primeira propriedade. Todas as linhas nulas devem estar agrupadas embaixo, nas linhas inferiores. Então vamos ver. Essa aqui é a linha nula dessa matriz. Ela tem só essa linha nula. Tá embaixo. Então tá certo. Tá certo. Em quaisquer... Próxima propriedade. Em quaisquer duas linhas sucessivas não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. Vamos ver quais são os pivôs, né? Aqui, primeiro elemento não nulo. Aqui, achei um pivô. Segunda linha, primeiro elemento não nulo. Achei. Beleza. Aqui o pivô aqui de baixo, nas linhas sucessivas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita. Então, beleza.
está na forma escalonada. Agora vamos ver se ela está na forma escalonada reduzida. Todos os pivôs são iguais a 1? Igual a 1. Igual a 1. Beleza. Cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas? Vamos ver. Ó, primeira coluna aqui que contém um pivô, tranquilo. Zero nas demais entradas, né? Tranquilo. Aqui, e essa daqui? Essa daqui não. Essa daqui, o 1 não tá deixando ser escalonada reduzida. Então, a gente já tinha visto que tá na forma escalonada. E agora? Não vai estar na forma escalonada reduzida, mas vai estar na forma escalonada, né? Tá só na forma escalonada. Porque ela satisfez as primeiras propriedades lá que a gente viu. Aí, próximo aqui, próxima matriz. Essa matriz aqui agora, tá na forma escalonada reduzida ou na forma escalonada? Vamos ver. Se existirem linhas nulas, não tem linha nula. Essa matriz aqui, não tem linha nula. Em quaisquer duas linhas sucessivas, não nulas, o pivô da linha inferior ocorre mais à direita. Tá. Pivôs, 7 e 1. Não ocorre mais à direita. Então, não tá nem na forma escalonada, nem na forma escalonada reduzida. Ela é só uma matriz normal. E essa aqui? Essa aqui alguns já vão olhar e já vão saber o que é. Essa daqui. Já vão saber qual que é. É a matriz identidade, né, gente? A matriz identidade, ela é sempre, se qualquer vez vocês encontrarem matriz identidade, sempre está na forma escalonada, reduzida e ponto final. Ok? Não precisa checar. Matriz identidade está na forma escalonada. Isso aqui é I2, né? E essa daqui? Vamos ver se está na forma escalonada. Quais são os pivôs? É esse daqui e esse daqui, correto? Primeiro elemento não nulo é esse aqui. Primeiro elemento não nulo é esse aqui. Tem linha nula? Não. Então, tá bom. Quaisquer duas linhas sucessivas. O pivô da linha inferior ocorre mais à direita? Não. Ocorre mais à esquerda. Então, não é forma escalonada. É só uma matriz normal. Ok? Terceira não. Sexta e última matriz. Vamos ver. Tem linha nula? Não. Então, beleza. Pivôs. 2 e menos 1. Tá. O pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior? Ocorre. Tá aqui, ó. Mais à direita. Então, beleza. Então, tá na forma escalonada. Agora, reduzida. Primeira coisa. Todos os pivôs são iguais a 1? Não e não. Então, tá só na forma escalonada. Não está na forma escalonada reduzida. Beleza? Então aqui a gente já entendeu, e espero que vocês tenham entendido o que é a forma escalonada e o que é a forma escalonada reduzida, tá? Porque no próximo vídeo a gente vai ver como chegar e como fazer o escalonamento, ok? Até lá!